E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ian, esse daqui é o Inglês de Guerrilha. O objetivo desse canal no YouTube é fornecer insights para as pessoas que estão na jornada para tentar alcançar fluência em inglês, para que seja mais fácil, mais leve, que ela possa fazer isso de maneira mais rápida, ok? Nesse vídeo aqui, eu queria compartilhar 6 dicas que vão te ajudar a sair do intermediário e ir para o avançado, ok? Para falar dessas 6 dicas, eu vou dar o exemplo de 2 alunos diferentes, só para ficar mais fácil de compreender, certo? Então, imagine esses 2 alunos. Um é o Léo e a outra é a Sara. E aí o Léo e a Sara, eles têm o mesmo nível de inglês, ok? Um inglês intermediário, o mesmo vocabulário. O Léo e a Sara, eles decidem ir para uma festa em Nova York. Eles chegam na festa e aí a Sara decide praticar o inglês dela. Ela começa a conversar com o nativo e 5 minutos depois ele está meio que coçando a cabeça, ele está franzindo a testa, a sobrancelha. Dá para ver que tem alguma coisa, uma dificuldade acontecendo ali. Eles se despedem e aí o Léo vai conversar com o nativo. E 5 minutos depois, você vê o Léo dando risada, abraçando o cara e ele simplesmente se divertindo. Okay? Qual a diferença? O que aconteceu aí? Não é palavra, ok? Não é isso que aconteceu. Não é falta de palavra, não é pronúncia, afinal, eles estão no mesmo nível. A diferença é que o Léo, quando ele atingiu o nível intermediário, ele criou 6 hábitos que ajudam muito você a se comunicar em inglês, ok? O primeiro deles é ele domina o silêncio. Um dos maiores mitos quando a gente está falando de fluência em um idioma, ou para os propósitos desse vídeo aqui, do inglês, é que a fluência é você falar rápido. Isso daí não é verdade. Se você está no nível intermediário e você está preocupado em falar rápido, o seu cérebro ele entra em overload. Ele fica muito sobrecarregado. E aí uma palavra vai embolar em cima da outra e o que vai sair da sua boca ah, é e você vai se perder na ânsia de querer falar rápido. O Léo, ele não faz isso. Ele entende que o silêncio, ele também passa uma ideia. Então, o que o Léo faz? Ele fala uma coisa e ele para. Ele não fala mais nada. Ele fala uma frase e ele espera a reação do ouvinte. Isso sinaliza para a pessoa que está escutando que o Léo ele está participando ativamente da conversa, porque ele está procurando um feedback. E isso, para o Léo, dá tempo de ele pensar na próxima coisa que ele vai falar. Então ele fala uma frase, So, what is your name? Ele pausa, ele espera o feedback. Well, it's nice to meet you, John. What do you do for a living? Pausa. Ele descobriu o superpoder da pausa. A pausa comanda o ambiente, principalmente quando você está tentando sair do nível intermediário e ir para o avançado, certo? O segundo hábito que o Léo começou a praticar desde o momento que ele atingiu o nível intermediário. Ele começou a roubar como um artista. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos alunos, quando eles entram no nível intermediário, eles têm um vocabulário extenso o suficiente para criar frases. Eles entram no que eu gosto de chamar de
a zona de invenção. O que é a zona de invenção? Eles tentam, toda hora, inventar uma frase do zero, o tempo inteiro, independente da situação. E isso faz com que você se embole nos seus pensamentos. A maioria dos nativos, em qualquer idioma, ele não cria uma frase do zero. Para pensar, a maioria das coisas que a gente utiliza são ideias pré-formadas, entre aspas, que a gente complementa com as nossas próprias palavras para passar uma ideia ou uma visão, ok? O Léo, ele faz isso muito bem. O Léo, ele rouba blocos prontos de linguagem, exatamente como os nativos falam. Então, o que ele consegue passar é uma imagem muito mais clara do que se ele fosse criar uma frase do zero partindo do idioma nativo, do português, né? Então, um exemplo. I find myself in a situation where the number of tasks I have to do, it's making me feel overwhelmed. Olha o tamanho dessa frase. Vou colocar cada uma das palavras aqui. São 21 palavras. É assim, se você está querendo pensar nisso durante uma conversa, exige muito poder de computação do seu cérebro. Ao invés disso, o Léo simplesmente fala I'm swamped at work. É como se ele estivesse falando eu estou atolado no trabalho. Como um americano falaria. E isso faz o quê? O objetivo de falar, de usar expressões da língua que você está querendo se tornar fluente é criar uma conexão instantânea com a pessoa que está te escutando. Você gera nela um sentimento de uau, ele é um dos nossos. Ele está dentro do que eu entendo. Ele fala como eu. E isso facilita muito a conversa. Ok? Terceiro hábito que o Léo faz muito bem. Um avião de cada vez. Vou explicar. Muitos alunos, não é que eles travam, eles não terminam frases. Eles começam 3 frases, uma atrás da outra, e eles não terminam nenhum dos pensamentos. Então, o avião aí no caso é o que você fala, e aí pousar ele é terminar a ideia, ok? A maioria dos alunos, das pessoas que estão aprendendo inglês, elas começam a falar uma frase, no meio da frase, uma palavra aciona uma ideia na cabeça dela e ela quer inserir imediatamente aquela ideia na conversa. E aí ela deixa uma frase não acabada e vai começar a criar outra frase. E aí, tipo assim, quando você vê, tem 15 frases não terminadas no meio de uma conversa e o gringo, o nativo que está te escutando, ele está simplesmente assim, o que está acontecendo? Literalmente não terminou um pensamento a 1 minuto e meio. Então, a dica é, começa uma frase, elabora ela e termina o pensamento. Cria uma ideia, cultiva ela e termina o pensamento. Quarto hábito que o Léo faz muito bem. Ele é um arquiteto de conversas. Explico. A maioria dos intermediários, o problema deles, como eu disse, não é falta de vocabulário. Eles têm as palavras, eles só não conseguem organizar elas de uma maneira coesa numa conversa, ok? O Léo, ele tem uma estrutura para determinadas coisas. Por exemplo, 2 estruturas que eu acho muito útil e eu ensino para todos os meus alunos. Na próxima conversa, experimenta utilizar elas. Para opiniões, a gente vai usar o blueprint Oreo. Opinião, razão, exemplo, opinião final. É isso que você vai fazer. Você vai falar a sua opinião, você vai dar a razão por você ter aquela opinião, você vai dar um exemplo daquela opinião, e aí você vai falar a sua opinião de novo para relembrar a pessoa que está escutando, certo? E para experiências, eu ensino a estrutura STAR. STAR é o seguinte,
situação, a situação que você estava passando, tarefa, o que você tinha que cumprir, as ações que você utilizou para cumprir essa tarefa e aí depois os resultados. O que aconteceu nessa situação toda, certo? Muita atenção, presta atenção. Isso não é script de conversa, ok? Isso daqui são estruturas levemente maleáveis para que você organize seus pensamentos e as frases, certo? A ideia é que você comece engessado utilizando essas estruturas, mas com o tempo ela se torne uma segunda natureza. Você vai treinar tanto elas que a partir de um momento você não vai precisar pensar nelas para utilizá-las, certo? E aí, à medida que você vai praticando, estudando, você adiciona mais camadas, você adiciona um quê de personalidade nessa estrutura. Ela não engessa a conversa, muito pelo contrário. Ela te dá a estrutura para você ficar livre para se expressar do jeito que você mais gostaria. O quinto hábito que o Léo faz desde que ele atingiu o nível de intermediário, ele treina o hardware dele. Quando eu digo hardware, é linguagem de tecnologia, né? Tipo, o físico, a estrutura física que ele utiliza para falar um outro idioma. Muitas pessoas, inglês é muito difícil porque eu não consigo produzir os sons. Tá certo, mas a sua língua é o hardware mais importante que você tem, porque ela é capaz de ser treinada para produzir novos sons. O Léo, ele não é que ele é bom, ele tem uma habilidade natural em inglês. É só que ele treina muito, ele faz exercícios bucais. Aqui, exemplo de alguns, né? O primeiro deles, coloca a língua para fora da sua boca, tenta atingir, colocar a língua no seu nariz, conta 5 segundos, volta. Mesmo esquema, coloca a língua para fora da boca, tenta encostar no seu queixo, conta 5 segundos e volta. Utiliza, terceiro exercício, utiliza a ponta da sua língua para contar, perceber cada dente que tem na sua boca, na fileira inferior, devagar, e depois na fileira superior, certo? Pode parecer besteira, mas você está treinando a sua língua para fazer movimentos não convencionais, coisa que você não está acostumado. Você passou a sua vida toda e a sua língua ela foi treinada a vida inteira para ser uma hiper especialista em português. E você precisa ensinar ela novas formas de produzir novos sons. E o sexto hábito final que o Léo ele começou a fazer desde que ele atingiu o nível intermediário. Ele preza pela clareza acima de tudo. Quando você está no nível intermediário de inglês, você está querendo praticar, o segredo não é rapidez. O Léo, ele não está preocupado em ser rápido. Ele está preocupado em diminuir o ruído entre o que ele fala e o que o nativo escuta. A maioria das pessoas que elas chegam no nível aceitável de inglês, elas querem aumentar a velocidade sem antes trabalhar na pronúncia, na clareza, na entonação das palavras. E isso faz com que você, ironicamente, na tentativa de parecer mais versado naquele idioma, você perde clareza e soa menos parecido com o idioma que você quer falar, no caso o inglês. Seu inglês ele fica cheio de ruído e é uma dificuldade maior para o ouvinte entender o que você está falando. O Léo, ele faz o seguinte, ele fala uma palavra, uma frase, ele espera, ele observa. E é isso que você tem que fazer. Você tem que prezar pela clareza. Preste atenção nos sons que você está produzindo, nas frases. Terminou de falar uma frase, espera e observa. Você vai ver, isso daqui não é tipo assim, acredite em você. O Léo, ele
construiu a confiança dele baseado em dados empíricos. Ele fala uma frase, ele observa a pessoa, os olhos da pessoa dão a entender que ela entendeu o que o Léo disse. Isso é um feedback positivo e ele se sente mais confiante para continuar falando. É assim que a gente cria hábitos, 6 hábitos que vão tirar você do intermediário, que talvez você está preso num tempo nele, né? E vão levar você para um nível avançado de inglês. 6 simples hábitos com exercícios para você praticar na sua casa, certo? Esse aqui é um inglês de guerrilha. Se você chegou até aqui, puder fazer a bondade de deixar um like no vídeo, ajuda muito mesmo. E se você tiver interesse em mais dicas de inglês, como acelerar a sua fluência, considere se inscrever no canal aqui. Estou tentando postar com uma certa regularidade a partir de agora. No entanto, é um desafio muito grande ainda, mas se inscrever, eu gostaria muito que você fizesse, me incentiva a continuar pensando em novas ideias para trazer para o canal. E comenta aqui embaixo qual desses hábitos você nunca tinha pensado ou qual deles foi mais útil, o que deu um insight maior para você perceber onde você está errando e como melhorar. Não esquece de deixar o comentário aqui não. Se quiser sugerir um vídeo tópico para um novo vídeo, algo do inglês que você não entende, fique à vontade. Eu tento ler todos os comentários. Se tiver um insight para o vídeo, eu faço. Certo? Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!